Mulheres, vocês já recusaram sair com alguém e se arrependeram depois? História 1. Minha avó acabou de me contar essa história. No ensino médio, ela conheceu um rapaz. Ele era muito inteligente, de boa aparência e muito bem-humorado. Ela gostava muito dele e sabia que ele também gostava dela. Então, um dia, ele finalmente a convida para sair e ela o rejeita. Minha avó continua falando sobre como ele se deu tão bem, com dinheiro e uma vida muito boa. Então, perguntei a ela, por que você o rejeitou? E suas palavras exatas foram, eu não conseguiria namorar um ruivo. Ah. Pessoas idosas. Edith, a melhor parte é que ela acabou tendo um filho ruivo. História 2. Tive um rapaz que me convidou para sair no ensino médio, um cara muito divertido, simpático, engraçado, atlético, inteligente e bonito. Recusei porque sabia que ele já tinha feito sexo e eu não estava pronta para ter relações naquele momento. Não se tratava da moral dele, eu queria muito namorá-lo, mas sentia que nunca seria capaz de fazê-lo feliz e tinha vergonha de não ter feito sexo. Alguns anos depois, na faculdade, eu o encontrei quando estava em casa no intervalo, ele ainda é o cara perfeito, não mudou nada. Eu estraguei tudo nesse caso. História 3. Dois rapazes me vêm à mente. O cara era muito gentil e eu gostava dele, mas ele estava indo rápido demais para o meu gosto, dizendo, eu te amo, muito cedo etc. De alguma forma, ele perdeu a vontade de ter um relacionamento comigo quando eu lhe disse para ir mais devagar, pois isso estava me deixando desconfortável. Alguns anos depois, reatamos o namoro, mas não era a mesma coisa e não chegou a ser algo sério. Agora ele está em um relacionamento de longa distância com uma linda garota. Pelo que posso ver do lado de fora do relacionamento deles, ele é um namorado muito doce e dedicado. Às vezes, acho que perdi uma chance. O cara 2 era alguém de quem eu realmente gostava, mas ele estava sempre conversando sobre outras garotas, então eu achava que ele não gostava muito de mim. Um dia, ele perguntou se eu queria sair com ele, mas a pergunta foi feita para parecer uma piada, então eu disse não. Isso é ridículo, porque não queria parecer muito ansiosa e vulnerável. Mais tarde, descobri que ele estava falando sério, mas queria parecer casual. Isso aconteceu no ensino médio, daí todas essas brincadeiras idiotas. Quando eu descobri, ele já tinha se aproximado de outras garotas e começou a se relacionar com essa garota. Ela foi sua primeira namorada. Quando eles terminaram, ele ficou arrasado. Algum tempo depois, ficamos juntos. Eu era sua namorada de recuperação, portanto, o relacionamento estava condenado desde o início, pois ele ainda não a havia esquecido. Pensei que se eu tivesse aceitado quando ele me pediu pela primeira vez, eu teria sido a primeira namorada dele e ele teria me amado tanto assim? História 4. Fiz esse evento no Queen Mary e não conseguia parar de olhar para esse cara. Achei que ele era a coisa mais linda do planeta. Meu coordenador de eventos notou e acabou trazendo-o para a última noite, quando eles estavam em um baile. Caminhamos pelo deck e, quando contei a ele que tinha escorregado e quase caído, ele me deu um mergulho e disse, assim. Ele tentou me ensinar a dançar, o que ele fazia muito bem, contou-me que viajava e adorava a escola e todas as mesmas coisas que eu. Foi a melhor e mais romântica noite da minha vida. Eu tinha que voltar para o meu grupo e ele me parou na escada para me beijar e disse, esta é a última chance que terei de fazer isso, o que você quer que eu faça? Eu disse a ele que precisava que ele continuasse andando porque, na época, eu estava em um relacionamento de idas e vindas com um canalha total. Penso nele o tempo todo e me castigo muito por ter trocado alguém tão bom por alguém que não se importava comigo. Se eu pudesse refazer uma coisa em minha vida, seria aquela noite. Que droga! Edith, eu sei que sou um completo idiota, ele era irreal de tão maravilhoso que era. Sim, admito plenamente que fui aquela garota que escolheu o idiota, mas foi meu primeiro relacionamento e a lição foi definitivamente aprendida. Depois de refletir sobre isso e me punir, acho que vou tentar encontrá-lo. Ele tem um nome bastante incomum. Felizmente, ele tem um nome bem incomum e, da última vez que eu vi, ele tinha uma namorada, mas vamos ver. Edit 2. O contato foi feito. Não sei o que fazer comigo mesmo agora haha. História 5. Saúde mental ruim, não sinto que poderia ter um relacionamento saudável por causa disso.
Na minha adolescência, minha autoestima era tão baixa que era mais fácil acreditar que os caras realmente legais estavam tentando tirar sarro de mim do que realmente estavam interessados. Alguns deles eram caras por quem eu tive uma queda durante anos. Eba. História 6. Bem, havia um rapaz que eu atendi na caixa registradora em que estava trabalhando que parecia simpático e normal. Ele voltou mais tarde e me deu seu número e eu meio que me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse ligado para ele. História 7. Na quarta série, um garoto me entregou um bilhete perguntando se eu seria sua namorada, fazendo um círculo em torno de sim ou não. Eu fui pega de surpresa, mas minha amiga que estava sentada ao meu lado não foi, acho que ela disse, Eka rasgue, e eu rasguei. Ele era um bom garoto. Eu deveria ter feito um círculo em torno do sim, e realmente não deveria tê-lo rasgado, isso foi muito rude da minha parte. Desculpe, Jeremy. História 8. Era o primeiro ano da faculdade. Fiz contato visual com um rapaz aleatório do outro lado da quadra, ele se aproximou, sentou-se ao meu lado e tivemos uma breve conversa. Ele me convidou para ir ao seu quarto antes que meus amigos aparecessem e me levassem embora. Acontece que morávamos no mesmo prédio. Fui para o quarto dele e conversamos e brincamos como se nos conhecêssemos a vida inteira. E, constantemente, esse estudante de engenharia de primeira linha elogiava a mim, o garoto medíocre de biologia, pelo quanto eu era inteligente. Ele e eu nos encontramos várias vezes, e sempre havia uma tensão palpável entre nós. Mas, na época, eu estava em um relacionamento à distância e nunca fui atrás dele. Recusei o único cara que me dava frio na barriga e me fazia sorrir como uma idiota. Edith, obrigado por estourar minha cereja dourada, caro desconhecido. Agora vou afogar esses sentimentos estranhos e conflitantes com vodka. História 9. Minha mãe estava esperando um cara sair do palco para poder entrevistá-lo para a revista Bunny, quando um cara meio esquisito se aproxima e a convida para sair. Suas palavras reais foram, ele era muito feio. Eu era boa demais para ele, depois que perguntei por que ela o rejeitou. O cara acabou se revelando Steve Ray Vaughan. Ela disse que quando o cara que ela estava esperando finalmente saiu do palco, o rapazinho se levantou e cantou algumas músicas. Ela se arrependeu imediatamente de tê-lo tratado daquela maneira e tentou conversar com ele depois. Ele lhe disse, eu não era bom o suficiente para você antes de tocar e nada mudou. História 10. Trabalhei por vários anos com Harry. Nós nos divertíamos muito no trabalho e também saíamos para surfar, ir à praia e fazer coisas com amigos em comum. Foi só aos poucos que percebi que estava desenvolvendo sentimentos genuínos por ele. Eu guardava tudo isso para mim, é claro. Ele parecia estar fora do meu alcance e eu não queria tornar nosso relacionamento no trabalho estranho. Certa vez, ele me perguntou se eu queria ir ao shopping com ele para comprar sapatos. Fomos ao shopping, encontramos alguns tênis e depois ele me perguntou se eu queria almoçar. Eu disse que não, que queria me exercitar antes do trabalho, então até mais tarde. Não entendi que ele talvez estivesse me convidando para almoçar como um encontro até bem mais tarde. Idiota. No entanto, continuamos a trabalhar juntos e a nos encontrar como amigos, e ambos saímos com outras pessoas. Por fim, ele deixou o emprego para viajar e terminar os estudos, mas continuava aparecendo para sair. Uma noite, estávamos todos bebendo e saímos para fumar, estávamos bem bêbados, e eu estava sentada em uma caixa elevada e ele ficou na minha frente, colocou as mãos nos meus joelhos, olhou nos meus olhos e disse, Tinfolhartipati, eu te amo. Nunca consegui dizer isso antes. Eu amo você. Eu te amo há muito tempo. E eu disse, tudo bem, entreguei-lhe o cigarro e voltei para dentro. Eu não sabia como responder, eu tinha indícios de que ele sentia algo por mim, mas nunca dissemos isso abertamente. Eu tinha um namorado na época e não queria traí-lo, então, aqui estou eu. Harry, se você está lendo isso, eu também amo você. Edith, trabalhei durante anos com minha possível alma gêmea, ele confessou seu amor e eu me engasguei como uma tola. História 11. Em uma festa de fim de verão, um rapaz simpático me deu seu número. Eu era muito tímida e continuei adiando a ligação porque estava nervosa. Depois, fui tomada pela empolgação de começar meu primeiro ano na universidade e, sinceramente, esqueci o assunto. Meses depois,
Passei por ele no corredor da universidade e ele me lançou um olhar de cachorrinho incrivelmente ferido e continuou andando. Eu me senti péssimo. Eu não achava que era algo importante para ele, agora sei que é quase sempre importante para um homem ter essa coragem. História 12. Uma vez, disse não a um rapaz perfeitamente adorável que era exatamente o meu tipo porque estava me sentindo um pouco para baixo e não conseguia lidar com o mundo do romance. Um dia, comentei isso com minha melhor amiga de passagem e descobri que eles se conheciam. Meu melhor amigo conseguiu me tirar da minha concha o suficiente para que eu saísse com ele para tomar um drink. 2 anos depois, caminhei até o altar na direção dele. Agora estamos realizando um sonho antigo meu, morando juntos em outro país e planejando uma vida cheia de amor e aventura. Obviamente, eu nunca saberia disso para me arrepender, mas é incrível pensar em como minha vida seria diferente se eu tivesse mantido meu não original. História 13. Uau, não acredito que isso seja tão relevante para minha situação. Só para o caso de ele ou um amigo reconhecer esta postagem. Não quero que a surpresa seja arruinada. Eu tinha uma grande amiga no ensino médio que, para dizer o mínimo, era uma prostituta. Éramos muito próximos. Ele me contava tudo sobre suas aventuras sexuais com várias garotas, algumas que eu conhecia e outras que eram muito mais velhas. Apesar de todas essas conversas, comecei a me apaixonar por ele. Por trás de sua reputação, havia alguém gentil e amoroso com todos os seus amigos. Ele era do tipo que faria qualquer coisa por qualquer pessoa. Era uma ótima figura paterna para seus irmãos mais novos e era essencialmente o homem da casa. No primeiro ano, ele revelou que estava começando a gostar de mim. Perguntou se eu poderia acompanhá-lo na festa anual de Ano Novo de nosso amigo. Mas eu era uma vadia assumida e ignorante e ignorei o convite. Fiquei magoada com o fato de ele ter tentado me conquistar, eu achava que significava mais para ele do que apenas mais uma garota para se divertir. Nunca lhe disse o que sentia por ele. Em vez disso, cortei meus laços com ele. Comecei a me distanciar dele pouco a pouco, sem nenhuma explicação. Ele tentava falar comigo, mas eu me esforçava ao máximo para evitá-lo. Eu fui para a faculdade e ele ficou em nossa cidade natal. Depois de muito tempo pensando, percebi que o que fiz foi imaturo. Recentemente, começamos a nos falar novamente e pedi desculpas por ter sido uma grande vadia. Ele me disse que sabia que eu voltaria a me aproximar, mas estou feliz por saber que ele ainda gosta de mim. Ele não sabe, mas estou voltando para casa hoje à noite para o Natal. Planejo fazer uma surpresa para ele. Vou convidá-lo para ser meu acompanhante na festa de Ano Novo que nosso amigo dá todo ano. Edith, segui alguns de seus conselhos e perguntei a ele no início da noite se ele tinha planos para o Ano Novo. Ele já sabia para onde a conversa estava indo, bastardo arrogante, e disse que sim. Tenho muita sorte de as coisas terem se encaixado. Mal posso esperar para ver aonde as coisas nos levarão e agradeço a todos pelo apoio. História 14. Sou um homem, falando em nome de uma garota, mas essa história sempre me deixa de coração partido. Convidei uma garota para sair quando ela era garçonete em uma pizzaria. Ela concordou em sair como amigos e eu passei os próximos 6 meses ou mais educadamente pegando-a, levando-a para almoçar ou jantar e fazendo o possível para não pressioná-la a se afastar de mim. Eu estava na zona de amizade sem sinais de escapar. Meu chefe me deu ótimos ingressos para ver o SF Giants no Candlestick Park e eu a convidei. Ela concordou. Nenhum de nós era fã de beisebol, mas parecia que seria uma ótima experiência. Mas não foi. Estava muito frio, não tínhamos ideia do que estava acontecendo e, quando sugeri que fossemos embora, ela concordou. Levei-a para casa e, ao acompanhá-la até a porta, segurei sua mão, a primeira vez que nos demos as mãos. Ela puxou sua mão de volta. Lembro-me claramente das palavras, é muito rápido. Certo. Mensagem recebida. Ela havia se afastado um pouco de mim, então deixei as coisas para lá. Parei de ligar para ela e ela não fez nenhum esforço para entrar em contato comigo. Adeus, Debra. Vários anos depois, conheci outra pessoa e fiquei realmente noivo. Recebi uma ligação telefônica de Debra. Ela estava esperando nos encontrarmos. Eu lhe disse que estava em um relacionamento sério e que talvez não fosse uma boa ideia. Conversamos um pouco e nos despedimos.
Uma semana depois, mais ou menos, recebi um cartão dela explicando o quanto ela se arrependia de ter me afastado e que me considerava aquele que fugiu. O mais engraçado é que eu estava loucamente apaixonado por ela. Até hoje penso nela. Minha esposa é incrível e tenho muita sorte, mas sempre me pergunto o que teria acontecido. História 15. Na faculdade, um rapaz que me convidou para sair era estranho e irritante, então eu disse não. No ano seguinte, ele voltou muito gostoso. Acontece que ele passou o verão inteiro malhando. Eu me arrependi até que o convidei para ir à minha casa uma noite e ele roubou meu PS3 e minha mochila do Yoda. Edit, recuperei a mochila do Yoda. Ele era colega de quarto de um amigo meu. Na verdade, ele usou a mochila no dia seguinte e todos sabiam que era minha. Acho que a pior parte foi a consequência. Eu o convidei para sair e, assim que me lembrei de sua estranheza, mandei-o embora. No dia seguinte, ele disse a todos que tínhamos ficado juntos e usava a mochila como prova. Eu era conhecida como a vagabunda do campus. E ele vendeu o PS3 e saiu com minha colega de quarto em um encontro. História 16. Esta é a história de minha esposa, mas me envolve. Éramos namorados no ensino médio e, pouco depois de começarmos a namorar, ela foi convidada por Larry Fitzgerald para ir a um baile da escola. Ela o recusou, pois tinha um namorado. Quando ela me contou sobre isso naquela noite, ficou surpresa com minha reação, que foi a de que ela tinha estragado tudo. A essa altura, Larry já era uma aberração atlética. Mesmo na 10ª ou 11ª série, estava claro que esse cara estava indo para grandes coisas. À medida que a vida avançava e minha esposa e eu começamos uma família, a carreira de Larry progrediu e ele continuou a se destacar. De vez em quando, eu comentava com minha namorada que Larry tinha acabado de atingir outro marco, arrasando em pitch, ganhando prêmios e assim por diante. Quando o draft se aproximou e ele foi projetado como uma das 3 melhores escolhas, eu novamente disse que ela havia estragado tudo. Ela sempre respondia com, mas eu estava com você, ou, ele era meio esquisito mesmo. Quando ele foi escolhido em 3º lugar pelos Cards, eu novamente disse que ela havia estragado tudo. Ela deu de ombros. Algumas semanas depois, entrei na cozinha e ela estava segurando a página de esportes. Perguntei o que ela estava lendo e ela simplesmente disse, eu estraguei tudo, me entregou o jornal e foi embora. A manchete dizia algo como, Fitzgerald concorda com o contrato de $60 milhões. História 17. Ele não me convidou para sair, mas éramos muito próximos. Era óbvio que nós dois gostávamos um do outro, até que meus amigos e eu estávamos jogando um jogo em que era preciso dizer quem você preferia namorar mais no grupo de amigos. Era a minha vez e, brincando, eu disse outro cara. É claro que ele ficou muito chocado, e foi só alguns dias depois que percebi meu erro estúpido. Fiquei tão frustrada comigo mesma que não falei com ele por um bom tempo. Nós nos falamos um pouco agora, mas ele tem uma namorada. Muito arrependimento. Edit 1. Não tenha medo de dizer a verdade. Edit 2. Corrigido o erro de digitação. Obrigado pelas respostas, e sei que esse foi um dos erros mais estúpidos que já cometi. Entendo que alguns de vocês acham que sou rude e estúpido, e não posso contestar isso. Por outro lado, estou pensando em contar a ele, mas tenho medo de que isso se espalhe como uma fofoca de merda. De qualquer forma, obrigado pelas respostas. Edit 3. Só uma observação. Eu disse outro cara de brincadeira, porque estava com medo do que meus amigos pensariam sobre eu gostar dele. Desculpe-me pela confusão. História 18. Trabalhei em uma biblioteca por um tempo, onde era obrigatório usar crachás que, de alguma forma, representassem seu nome verdadeiro. Eu não me sentia confortável com meu primeiro nome, então coloquei meu nome do meio. Conversei com um cara muito legal por cerca de 1 hora e recomendei vários livros para ele. Uma semana depois, ele veio perguntar se o nome do meio estava funcionando. A senhora do balcão de circulação lhe disse que ninguém com esse nome trabalhava lá. Eu nunca mais o vi. Ele parecia ser um cara muito legal. Ele nunca perguntou meu nome e eu nunca perguntei a ele naquele primeiro dia. Ele provavelmente pensou que eu havia mentido para ele. História 19. Era meu 2º ano de faculdade e eu tinha um namorado, um cara legal, mas totalmente drogado e sem um pingo de ambição.
Ele estava fora em uma viagem de fim de semana para ficar chapado com meus amigos, e eu estava entediada e caminhava pelo campus até o prédio do Sindicato dos Estudantes. Era um fim de semana frio e tempestuoso e, sinceramente, parecia algo saído de um filme de romance. Deixei cair uma pilha de papéis e eles começaram a voar e apareceu o jogador de futebol americano que estava flertando comigo em uma das minhas aulas. Ele me perguntou se eu queria ir tomar um café para minhas pobres mãos geladas e eu disse que não. Em vez disso, optamos pelo cacau e ficamos ali sentados por quase 2 horas, afinal, ele era um aluno de excelência e só jogava futebol para conseguir a bolsa de estudos de que precisava. Ele era engraçado, muito inteligente e muito lindo, eu não podia acreditar que ele estava falando comigo. Ele me disse que vinha assistir a todos os meus espetáculos, eu estudava teatro, e finalmente perguntou se poderia me ver novamente, realmente me ver, e eu queria muito dizer que sim, mas também não podia trair meu namorado. Recusei, e ele me disse que se eu mudasse de ideia, que o avisasse. Acabei ficando com o garoto drogado por mais alguns meses e, a essa altura, o cara do futebol tinha uma namorada. Pesquisei sobre ele no Google alguns anos atrás, ele acabou se tornando médico, preside o Comitê das Olimpíadas Especiais em sua cidade natal e parece que ainda é um cara fantástico. Ele sempre será uma pessoa que eu gostaria de poder voltar atrás e dizer sim. Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!